Maravilha, maravilha, maravilha. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Otávio Neto, acionista da Green Energy, e hoje eu vou ter a satisfação de apresentar para vocês, para cada um de vocês, algo que vem transformando a minha realidade, transformando a realidade de milhares de pessoas aqui no Brasil e agora também no mundo, né? Porque nós não somos mais uma empresa nacional, e sim agora uma empresa internacional. Vou falar um pouquinho sobre isso com vocês, mas quero já me apresentar aqui. Otávio Neto, 37 anos, casado com a Thaline Lima, né, essa mulher maravilhosa que vocês veem aí na foto. Né? Nessa foto a gente está ali na Comerc Energia, a maior empresa de geradora de energia do país, né? Mas antes de falar um pouquinho sobre negócios, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre quem sou eu de fato, né? Eu sou uma pessoa que nasceu em Montes Claros, norte de Minas, hoje com 37 anos. Fui morar na zona rural, morei na zona rural por 16 anos e tinha algo muito ardente no meu coração. Eu queria crescer na vida, eu queria algo diferente do que eu vivenciei ali naquela vida restrita dentro da zona rural, né? Então, apesar de gostar muito daquele ambiente, de gostar muito das pessoas, de ter muito afeto da família, eu vivia numa vida de escassez. Nunca faltou nada, a gente nunca passou fome, mas a gente também não tinha a abundância, né? A gente não tinha nada em excesso ou nada sobrando, vamos dizer assim. Então, isso ali sempre me incomodou de certa forma. Isso sempre me motivou a buscar algo a mais. Então, eu volto para a cidade grande, né? Montes Claros, uma cidade de 500 mil habitantes, para estudar, para conquistar algo. Convenço a minha mãe, né? Porque o meu pai queria que eu servisse ao exército. Isso era a mentalidade de vencer na vida ali do meu pai, e estava certo para a realidade dele, porém eu sempre almejei algo a mais. Então, quando eu convenço a minha mãe, eu vou para Montes Claros, vou morar na casa de um tio meu, dormi ali no sofá da sala por muito tempo, mas foi uma escola para mim, porque eu estudei, me formei em enfermagem, me tornei enfermeiro, trabalhei por 9 anos no hospital lá em Montes Claros, fui a primeira pessoa da família a ter um curso superior, então isso é um motivo de orgulho para toda a família, né? E, enquanto enfermeiro, eu entendi que eu tinha conquistado algo importante para aquela história de vida, porém eu poderia conquistar algo muito maior. Foi quando eu decidi a empreender, né? Então eu começo a empreender, né? Empreendi em vários setores, né? Desde loja de joias, desde hamburgueria, desde loja de conveniência, Lava Jato, foram vários setores que eu empreendi. Tenho 8 empresas no meu portfólio, né? E ali foi um aprendizado muito grande. Só que nesse processo de empreender, eu tive uma das minhas lojas que pega fogo e me dá um prejuízo de mais de 500 mil. E naquele momento eu já tinha saído da enfermagem, ou seja, a minha vida financeira, ela vira de água de cabeça para baixo, né, na verdade, e eu tenho que me reinventar naquele momento. E foi o momento que eu coloquei a minha cabeça no sofá, né, coloquei a minha cabeça no colchão, no colo da minha mãe, dos meus pais, um homem barbado de mais de 30 anos, para repensar a vida, repensar a trajetória de vida, né? E aí eu fui entender que eu sempre vivi na corrida dos ratos. Porque enquanto eu era CLT, enquanto eu era enfermeiro, eu trabalhava para pagar as contas no final do mês e não sobrava absolutamente nada para me conquistar os meus sonhos, né? Para me realizar os meus sonhos. Porque eu sempre fui uma pessoa que gostou de adrenalina, que gostou de aventura, que gostou de viajar, né? E a realidade é que eu trabalhava para pagar a conta, né? Trabalhava para pagar boleto. E chegava no mês que vem, eu tinha um boleto a mais, né? Cada mês você tinha um boleto a mais. Então, essa foi a minha realidade por muito tempo, né? Quando eu começo a empreender, eu cresço na vida, né? Eu consigo crescer, eu consigo ter ali uma certa liberdade financeira, mas eu não tinha liberdade de tempo. É uma realidade, né? E não tinha liberdade geográfica. Eu era preso ao meu negócio, né? Por mais que estava dando certo, eu era preso no meu negócio. Depois veio a pandemia, depois veio um incêndio com mais de 500 mil de prejuízo, né? E eu entendi que eu ainda estava na corrida dos ratos, porque eu trabalhava para pagar funcionário, eu trabalhava para pagar os boletos das lojas, né? Eu tinha uma certa liberdade financeira, mas estava preso àquele negócio também, né? Então, de certa forma, eu estava preso ali também numa corrida, né? Então, enquanto autônomo, enquanto empresário, eu tive um certo sucesso, mas eu também queria algo a mais. E como investidor, né? Eu cheguei a investir em algumas áreas, mas eu também não tive tanto resultado. Então, de certa forma, eu tive um certo crescimento na minha vida profissional, mas eu fiquei limitado de certa forma também. E aí eu fui começar a entender de mercado, eu fui querer, principalmente nesse momento de investidor, eu comecei a olhar para o mercado com um olhar diferente. Eu queria buscar algo de fato diferente, mas a verdade é, eu não consegui.
até eu conhecer, de fato, a iGreen. Então, eu tinha um BR Mania em maio para junho de 2023, foi quando um amigo meu hoje, né, uma pessoa que eu não conhecia pessoalmente, mas hoje um grande amigo meu, padrinho meu de casamento, me mostra essa oportunidade e aquilo me brilhou os olhos. Por que aquilo me brilhou os olhos? Porque eu entendi que eu não precisava vender nada para ninguém, eu entendi que eu poderia ter liberdade de tempo, liberdade financeira e liberdade geográfica. Principalmente liberdade geográfica. Porque a liberdade financeira, de certa forma, eu cheguei a conquistar. Porém, eu tive um grande prejuízo que eu tive que voltar algumas casinhas atrás, mas eu saberia como conquistar novamente. Mas a liberdade geográfica, ela nunca me foi possível, né, até eu conhecer esse modelo de negócio, que é poder eu ganhar dinheiro todos os dias, sem ter que vender nada para ninguém, mas principalmente, o dia que eu precisar viajar com a minha família por um mês, eu continuo ganhando dinheiro. De qualquer lugar do país que eu esteja, do mundo, eu continuo ganhando dinheiro. Porque o meu negócio é oferecer um produto ou um serviço que todo mundo precisa, que ninguém fica sem, e o melhor, eu não estou pedindo para essa pessoa me pagar algo. Ela está pagando algo que ela precisa pagar todo mês, só que com desconto, só que com benefício, com uma redução. Então é sobre isso que a gente vai falar. Então, eu já passei por todos esses lados, né? O CLT, o autônomo, o empresário, o investidor, e eu nunca vi nada tão grande como que eu vou mostrar para vocês aqui hoje, por isso que eu falo, isso não só está transformando a nossa vida, como está transformando a vida das nossas próximas gerações, eu tenho certeza disso, tá? E para começar a falar sobre o negócio, eu gosto de começar fazendo 3 perguntas muito simples, tá? Quem você conhece que consome energia elétrica? Eu creio que a resposta aqui, né, esmagadora vai ser todo mundo, né? Quem você conhece que gostaria de economizar de 1 a 2 contas por ano sem nenhum tipo de investimento. Creio também que a grande maioria esmagadora vai falar que todo mundo, né? Todo mundo quer economizar. O mundo hoje ele é muito difícil. A inflação hoje ela é absurda, né? Podemos dizer assim, não de hoje, mas de muito tempo. Então, cada dia que passa, o dinheiro que você tem em movimento ali, ele vale menos. Cada dia que passa, você consegue comprar menos com o mesmo volume de dinheiro, né? Então, você falar em economizar, em reduzir custo para as pessoas ou para as empresas, isso é algo interessante, né? Ainda mais quando eu falo, ó, sem nenhum investimento, né? E vocês vão entender o porquê. E se você ganhasse uma renda recorrente por levar desconto para todas as pessoas que você conhece? Gente, renda recorrente. As pessoas mais ricas do mundo, elas investem em renda recorrente. E eu não sei se todo mundo aqui sabe o que é renda recorrente, mas renda recorrente é aquela renda que se você fizer ou se você não fizer naquele mês, aquilo que você já construiu lá atrás, continua caindo para você, continua pingando para você, continua rendendo para você. Então, isso é renda recorrente. Você construir uma vez, e enquanto aquilo ali tiver uma recorrência, né, tiver um ciclo mensal, você continua ganhando por aquilo. Então, conta de energia todo mundo paga. Conta de energia ninguém fica sem pagar, porque senão a concessionária vai lá e corta. Então, se você leva um benefício, que é um desconto na conta de energia, que é o que a gente vai falar aqui hoje, para as pessoas, você vai ter uma renda recorrente toda vez que aquela pessoa pagar a conta dela com desconto. Então, esse é o nosso produto principal. Mas para vocês entenderem esse produto, é importante vocês entenderem o que está acontecendo no Brasil hoje. Hoje, no Brasil, a gente está passando pela transição energética. E o que é essa transição energética? Nada mais é do que a possibilidade de você, enquanto consumidor final, seja empresa, seja consumidor pessoa física, na sua casa, você possa escolher o fornecedor de energia que fornece, que produz a energia que você vai usar na sua casa. Ah, Otávio, mas eu pensei que só a CEMIG em Minas poderia fazer isso, que só a Equatorial em Goiás e no Piauí poderia fazer isso, que só a Celesc lá no Rio Grande do Sul poderia fazer isso, cada concessionária de cada estado, né? E, na verdade, a concessionária, ela é distribuidora, ela não é produtora, que é o que a gente faz. E o que é essa lei da transição energética, que é a Lei 14.300? Ela fala que você pode escolher a sua fonte de energia. Você é livre para escolher aquela fonte de energia mais barata, mais sustentável, que não vai prejudicar o meio ambiente. E o melhor, você não concorre com a distribuidora. Você tem ali, né, uma lei que permite você escolher quem é que vai produzir. Otávio, mas como assim? Não ficou claro para mim. Vai ficar claro agora. Lembra há 30 anos atrás, quem tem mais de 30 anos sabe. Quem não tem mais de 30 anos, dá uma pesquisada no Google. Em São Paulo, a gente tinha a Telesp, né, na telefonia. Em Minas, Telemig. No Rio, Telerge, e assim por diante. Cada estado tinha uma operadora de telefonia. Depois,
há 30 anos atrás, esse mercado ele se abriu e veio a Vivo, veio a TIM, veio a Claro, veio a Algar Telecom, veio várias outras operadoras. Por quê? O mercado deixou de ser cativo e ficou livre. Essa mesma situação está acontecendo com a gente agora. O mercado de energia está deixando de ser cativo e está virando livre. Então, várias empresas estão explorando esse mercado e nós estamos arrastando esse mercado, liderando esse mercado. Nós somos hoje a maior empresa do setor, né? E vocês vão entender melhor sobre isso nos próximos slides, tá bom? Só para você conhecer um pouquinho da gente, né? Nós somos a iGreen Energy, né? Uma empresa que era uma startup lá em dezembro de 2021, fundada pelo Thiago Alexander e Amanda Durante, né? Irmãos da cidade de Uberlândia. Esses irmãos tiveram uma excelente ideia, e naquele momento era só uma excelente ideia, mas com muito trabalho a gente chamou a atenção do mercado. No primeiro ano de operação, a gente chegou a mais de 20 mil clientes. E o que que isso mostrou para o mercado? Opa, tem uma empresa diferente aqui. Opa, tem gente fazendo algo muito diferente do mercado, porque ninguém nunca nesse mercado fez 20 mil clientes em um ano. Isso chama a atenção da Vibra e da Comerc. Eu não sei se vocês conhecem, mas a Vibra é o quinto maior CNPJ do Brasil. O quinto maior CNPJ do Brasil. E simplesmente é o dono dos postos Petrobras, o maior distribuidor de combustível do país, é quem a gente está falando aqui. E a Vibra olhou para a Iwin e falou assim, Iwin, eu quero ser parte desse negócio, porque a energia do futuro é energia sustentável. Né? Então, quando a Vibra olha para o nosso negócio e entende que a energia do futuro é a energia sustentável, a Vibra faz uma proposta de compra para a Iwin e compra 50% do nosso negócio juntamente com a Comerc. E a Comerc, quem é a Comerc? A maior comercializadora de energia do país. Então, essas duas empresas juntas, elas compram nossa operação e aí a gente tem uma virada de chave. Essas empresas, elas investiram bilhões em nosso negócio. Bilhões em usinas para produzir energia suficiente para atender a nossa demanda. Então, lembra disso. Vibra e Comerc, a maior distribuidora de energia e a maior distribuidora de combustível do país, se juntam para investir bilhões na Iwin e fazer esse negócio virar. Aí eu pensei, isso aconteceu em janeiro de 2023. Eu conheço a Iwin em maio para junho de 2023. Eu falei assim, poxa vida, se a Vibra e a Comerc investiu bilhões nesse negócio, eu tenho que olhar para esse negócio, eu tenho que entender o que eles viram que eu ainda não vi, né? Que era exatamente a transição energética. Em 2024, a gente expande muito e chega a mais de 100 mil clientes em menos de 2 anos. E em 2025, a gente se torna o maior player do mercado, né? De fato, consolida-se como o maior player do mercado, com mais de 450 mil clientes, né? Hoje, para vocês terem noção, são mais de 600 mil clientes. O segundo colocado não tem 80 mil clientes. A gente é 6 vezes maior, mais de 6 vezes maior do que o segundo colocado. Né? Então, realmente, a gente está arrastando esse mercado. E em 2026, a gente começa a expansão internacional. Né? Nós já abrimos os Estados Unidos, vamos abrir o Peru em breve, né? Mas a gente tem, inclusive, agora, nos próximos dias, o lançamento oficial lá nos Estados Unidos, mas a gente já está operando nos Estados Unidos com a telefonia, e eu vou falar um pouco disso para vocês logo mais. Ou seja, a gente está começando, de fato, uma dominação, não só brasileira, mas uma dominação mundial através de um negócio sólido e que todo mundo usa, todo mundo precisa, tá? Então, esse é o ponto mais importante aqui. Otávio, qual a relevância da empresa hoje no mercado? Hoje nós já recebemos várias premiações, né? Então a Amanda, ela saiu, por exemplo, na Forbes, né? Para quem não conhece, gente, a Forbes é uma revista empresarial das mais conceituadas do mundo, né? E a Amanda, uma jovem, né, de menos de 30 anos, de 27 anos, ela saiu nessa revista, né, como uma empreendedora de Uberlândia, né, que entra para a lista, né, do Forbes 30, né, das mulheres empreendedoras. Então, isso é muito bacana, mostra a eficiência da empresa, mostra o quão a empresa está evoluindo. Né? A gente recebeu o prêmio Reclame Aqui, né? Então, Reclame Aqui, todo mundo sabe, é um lugar que todo mundo entra para reclamar. E nós recebemos o prêmio Reclame Aqui, né, de melhores empresas, né, no atendimento, no segmento de energia, né, de grandes operações. Nós recebemos o prêmio GPTW, que é o prêmio que mostra as melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Né? Se os funcionários entendem que aquela empresa é boa de se trabalhar,
isso quer dizer que os funcionários estão satisfeitos, que os funcionários estão incentivados, né? Então, isso é um diferencial do nosso negócio também. Então, só falando um pouquinho de alguns reconhecimentos que a gente já teve aí. Mas hoje eu quero falar para vocês de negócio. O meu papo aqui com vocês é negócio. Eu sou um empreendedor, eu sou uma pessoa que já fui CLT, eu fui uma pessoa que já fui investidor, né? Mas hoje eu quero falar de vocês de negócio. Negócio para colocar dinheiro na casa das pessoas, tá? Dinheiro honesto, dinheiro simples, que pode ser uma renda extra, mas pode ser uma nova fonte de renda, mas que pode ser sua fonte de renda principal, né? A médio e longo prazo, né? Que é o que aconteceu comigo principalmente. Então, isso aqui pode significar muito para você, se você prestar muita atenção no que eu vou falar nos próximos 15 minutos aqui com você, tá bom? Hoje, a nossa plataforma chamada iGreen Connect é um aplicativo que é uma plataforma multisserviços. Nós temos 2 grandes produtos, né, mas temos hoje 7 produtos na nossa base de plataforma e vamos lançar um outro agora, dia 26, na nossa convenção em São Paulo. Tá? Então, a gente tem hoje 2 grandes produtos, Conexão Win, que é um desconto em conta de energia, Conexão Telecom, que é uma telefonia, né? E nós temos também a Conexão Expansão, né? Que é o time comercial, que nós vamos falar um pouco sobre ele hoje também. Mas além desses 3, nós temos a Conexão Livre, que é um desconto em conta de energia para grandes empresas, Conexão Placas e Solar, né? Que são soluções para quem quer ter seu próprio sistema solar, tá? E temos a Conexão Clube, né, que é um clube de benefícios aqui dentro do nosso negócio. Mas hoje eu vou focar em 3 soluções com vocês, para vocês entenderem de fato como colocar dinheiro dentro do bolso, né, no bolso de vocês, de forma muito simples. Então, o nosso aplicativo para o cliente, ele é totalmente gratuito, né? O cliente vai ter acesso a vários benefícios dentro do nosso aplicativo. Inclusive, descontos em mais de 600 mil estabelecimentos. Então, vocês acham que a Riachuelo, a Pague Menos, a Cinemark, Drogasil, Casas Bahia, Netshoes, Vivara, fariam parcerias com qualquer empresa? Né? Então, daqui vocês já entendem o tamanho do nosso negócio. Então, todas essas empresas, elas oferecem um benefício para os nossos clientes. Né? Então, a gente chega a descontos, como na Drogasil, de até 70% de desconto lá para o cliente final, né? Por ele ter e ser cliente da iGreen aqui em uma das nossas soluções. Então, o aplicativo tem acesso, né, dá acesso ao nosso cliente a benefícios gratuitos, a descontos gratuitos, né, em vários estabelecimentos, e vocês vão entender como. Para que vocês entendam o conceito principal do nosso negócio, eu quero falar do nosso queridinho, que é o Conexão Win. O que é o Conexão Win? É você oferecer para os seus amigos, vizinhos, ciclo de relacionamento, conhecidos, um desconto na conta de energia, né, sem ele ter que fazer nenhum tipo de investimento, apenas fazendo um cadastro através dessa lei 14.300, a gente faz o cadastro do cliente no nosso aplicativo, conecta ele a uma grande fazenda solar ou uma fazenda eólica, e esse cliente ele passa a economizar todos os meses. Vocês vão entender isso aqui logo mais. Mas grava isso. Você não está oferecendo, você não está vendendo nada para ninguém. Você está oferecendo um desconto em algo que todo mundo usa e que todo mundo precisa pagar todos os meses. Então, o cliente está pagando caro na conta de luz, ele vai economizar e você vai ganhar uma excelente comissão com isso. Então, esse é o nosso primeiro produto, que é a Conexão Win, né? Onde a gente vai discorrer dele um pouquinho mais. Otávio, como é possível? Parece ser bom demais para ser verdade. Como que eu vou dar desconto, né? Eu vou oferecer desconto, eu vou disponibilizar um desconto na conta de energia do cliente, ele não paga nada por isso, por esse cadastro, e ele vai economizar todo mês, eu ainda vou ganhar uma comissão, essa conta não fecha. Foi a primeira coisa que eu imaginei, essa conta não fecha. E aí, eu fui querer entender por que isso era possível. E aí eu entendi que hoje, a nossa empresa, ela tem mais de 500 usinas solares, fazendas, grandes fazendas solares. Essas fazendas, elas geram energia a um custo muito mais barato, 30, 40 centavos, por exemplo. E eu vendo lá para o meu cliente a R$1, a 80 centavos, a 90 centavos. Só que antes, ele pagava para a concessionária 1,20, 1,30. Então, ele vai pagar mais barato. Então, para ele é interessante. E para mim, Otávio, mas de onde sai esse dinheiro, então? Eu produzi a 30 centavos e estou vendendo, por exemplo, a R$1. Não sobra 70 centavos por quilowatt. Uma pessoa gasta 200, 400, 1.000, 5.000 quilowatt. Então, por quilowatt, né, esse cliente está economizando mais de 20 centavos. Quando você coloca isso ali na soma da quantidade total de quilowatt, dá uma diferença grande.
E essa diferença de produção a 30 centavos e venda a R$ 1 é o que paga todo o nosso negócio, que vai pagar o funcionário lá da empresa, que vai pagar eu, time comercial, né, que vai pagar toda essa estrutura, né? Então, é daí que sai, de fato, o nosso dinheiro, tá? Então, essas fazendas, elas produzem energia mais barata, injeta na Equatorial, na CEMIG, na CPFL, né, em qualquer concessionária, e essa concessionária, ela distribui para casa ou para a empresa da pessoa, igual ela já faz hoje. A única diferença é que, em vez dela pegar lá no hidrelétrica, que degrada o meio ambiente, ela vai pegar numa usina solar, uma usina eólica, por exemplo, que vai ser a mesma energia para o cliente final, não vai interferir em nada na assistência do cliente, só que o cliente vai pagar muito mais barato, tá? Então, o cliente tem um desconto garantido de 5, 10, 15, até 28% todos os meses na conta de energia dele, sem ele ter que ter pago R$ 1 para fazer esse cadastro. Pelo contrário, vai economizar ali todos os meses, tá bom? Otávio, mas esse cadastro é simples, fácil, difícil de fazer? Com a habilidade ali que você vai criando, você faz o cadastro com 2 minutos. Otávio, eu não entendo de tecnologia, eu tenho dificuldade, vai demorar uns 5 a 10 minutos, né? Então demora um pouquinho mais, mas você consegue fazer tranquilamente. A gente coloca o CEP do cliente, o valor da conta, pede para calcular o desconto, ele já me dá aqui uma prévia do que ele vai economizar naquele ano, né? E aí eu puxo todos os dados do cliente e subo essa conta do cliente. Chega uma mensagem de validação para o meu cliente, ele valida que ele está de acordo, que ele está ciente de todos os dados, e ele assina, né, faz uma assinatura digital, né, hoje tem essa facilidade do digital. Fez a assinatura digital, de 30 a 90 dias, esse cliente ele passa a receber a economia na conta de energia dele. E você vai ganhar uma comissão pelo cadastro do cliente e vai ganhar uma comissão toda vez que ele pagar aquela conta de energia. Nós vamos falar sobre isso aqui também, tá bom? Então, hoje, com esse produto, a gente já atende todos esses estados aqui que eu estou mostrando para vocês no mapa. Todos esses estados e concessionárias. Onde a gente não atende ainda, está aqui do lado esquerdo, né? Em São Paulo, a Enel, no Distrito Federal, Amazonas, né? Roraima, são os locais que a gente não atende. Mas a gente já está em praticamente todo o Brasil e até o final do ano que vem a gente vai estar em todo o Brasil com esse produto. Ah, Otávio, mas então, eu moro, por exemplo, lá no Amazonas, né? A gente tem vários licenciados no Amazonas, e eu não tenho a conexão ruim lá. Eu consigo atuar com a iGreen? Sim, porque tem outros 6 produtos, 7 produtos, que a gente vai lançar mais um agora no final do mês, né? Exemplo, Otávio, eu quero ter o desconto na conta de energia no Amazonas. É possível? É. A gente instala a placa para você, né? Instalou a placa, você vai pagar a conta com desconto por um período, depois essas placas são suas, é a conexão solar, é uma solução que a gente tem aqui. Mas, Otávio, eu estou aqui em Minas Gerais, eu não quero que instale a placa lá na minha casa, eu quero só o desconto. Pode? Pode. A gente faz o cadastro pela Lei 14.300 e você vai ter só o desconto. Então, é totalmente possível também, tá bom? Então, esse é o nosso produto Conexão Win, tá? Então, vamos falar de dinheiro agora. Como que eu ganho dinheiro com esse negócio, tá? Então, como construir renda recorrente com esses serviços, né? Nós vamos falar aqui do primeiro serviço. Saia da corrida dos ratos. Então, a primeira coisa que você precisa entender aqui é que cada cliente que você cadastrar, ele vai te dar uma renda recorrente. Todo mês, quando ele pagar a conta dele, ele te gera uma conta. Então, vamos supor que você toma café lá na padaria do seu João, né? Aí do seu bairro. E essa padaria do seu João, ele paga ali R$ 11.000 de conta de luz. E aí, você conhece o seu João, você toma café lá quase todos os dias, você decide oferecer esse benefício lá para o seu João. Quando o seu João adere ao benefício, ele vai ter um desconto. Vamos supor que ele teve 10% de desconto. Ele pagava 11 mil, agora ele paga 10 mil na conta de energia. Seu João vai estar feliz de economizar todo ano não, todo mês, R$ 1.000? Com certeza vai estar. Porque ele já tem que pagar a conta de energia todo mês. R$ 1.000 é praticamente o salário de um funcionário dele. Né? Então, isso vai ajudar muito o seu João. Tá? Por outro lado, quando o seu João paga aqueles R$ 10.000 de conta, você ganha de 4%, né, até 6%. Quanto mais clientes você tem aqui, você vai participar de um plano de carreira e você aumenta a sua comissão, né? 50 clientes, você vai para 4,2%. 750 clientes aproximadamente, você vai para 4,9. Detalhe, isso aqui a gente está falando de pequenos clientes. Se você tiver acesso a grandes clientes, você não precisa dessa quantidade de clientes para aumentar a sua comissão, tá? Mas vamos voltar no exemplo do seu João. Ele pagou lá R$ 10.000 de conta. E mês que ele pagar aqueles 10 mil, você ganha R$ 400. Todo mês que ele pagar aqueles 10 mil, você ganha 400. Na verdade, aqui você já chegou a sênior. Então, você vai ganhar 0,2 a mais. Então, você vai estar ganhando aqui R$ 420.
porque a conta do seu João é mais de 10 mil, e 10 mil você parte o primeiro patamar dentro do nosso negócio, que vocês vão entender um pouco mais à frente, né? Então, todo mês seu João vai te render R$ 420, por uma conta que você cadastrou, no café que você toma toda semana, né, na padaria que você toma, você vai toda semana, né? Então, imagina você cadastrando 10, 20, 30, 40, 100 clientes, né, 100 pessoas do seu ciclo de relacionamento aí, o quanto que isso não pode te gerar de renda, tá? E isso é a renda recorrente. Enquanto o seu João pagar a conta de energia, você está recebendo por isso, tá bom? Então, vamos lá, para vocês entenderem melhor. Além da comissão que você recebe toda vez que ele paga a conta de energia, quando você cadastra o seu João, você recebe um bônus extra de até 60%. Então, nesse exemplo que eu dei, o seu João, você cadastrou a conta de 10 mil dele, né, de 11 mil. Você poderia ganhar ali até R$ 6.600, né, R$ 6.060 aproximadamente, né, R$ 6.000. Imagina você cadastrar uma conta, ganhar R$ 6.000 e toda vez que ele pagar a conta, você ganhar ali R$ 420. Né? Então, esse seria o exemplo que eu dei aqui para vocês. E como que faz para você ganhar esse bônus extra, bônus adicional? Né? Você tem aqui uma tabela de acordo com cada estado e cada concessionária. Então, essa primeira tabela são essas concessionárias e estados, essa segunda tabela são essas concessionárias e estados. Essa tabela, gente, são de incentivos, onde a gente tem uma maior oferta de energia. Então, a gente também tem ali alguns incentivos, tá bom? Então, como que funciona esse incentivo? Se você cadastrar ali 10 clientes no mês, você ganha 20% sobre o volume cadastrado. Se você cadastrar 40 clientes, 40%, 100 clientes, 50%, 200 clientes, 60%. De que forma que você recebe isso? 40% no ato do cadastro, na adesão, na validação do cliente, e 20% quando o cliente paga a primeira conta. Então, você recebe 40% quando valida o cliente e 20% quando esse cliente paga a primeira conta. Então, você recebe até 60% de acordo com a meta que você bater aqui dentro do mês, dentro da empresa. Tá? Então, a gente tem um incentivo extra, um incentivo adicional para que você produza mais dentro do mês. Então, aqui nós temos um negócio que é seu, porém, você tem grandes incentivos financeiros para que você esteja produzindo, para que você seja produtivo, tá? Então, você vai ganhar muito dinheiro aqui se você for muito produtivo, ou se você vai ganhar uma renda extra se você quiser produzir uma renda média ali, você é possível também, tá bom? E qual que é o poder dessa campanha, gente? Suponhamos que você cadastrou 100 clientes no mês, a um consumo médio de 250 aqui, contas baixas. Você fez 25 mil em contas, né? Eu nem peguei ali as 200 contas, tá? Então, com 50%, você fez ali, em média, 12.500. Claro que cada estado ele tem uma regra, um valor de quilowatt, tá? Eu estou falando aqui uma média, mas tem um quilowatt um pouco maior, um quilowatt um pouco menor. Então, a gente tem que analisar ali o quilowatt do seu estado. Então, nesse exemplo aqui, você ganharia R$ 7.500 na hora, no cadastro do cliente, e você ganharia R$ 5.000 ali no pagamento do primeiro boleto do cliente, tá bom? Além disso, o mais importante para mim não é nem esses 7 mil aqui, mas esses 5 mil. O mais importante é isso aqui, ó. Eu trabalhei um mês e eu gerei R$ 1.000 de recorrência. Isso significa que se no mês que vem você não trabalhar, né, quando esse cliente começar a pagar a conta de energia, você vai ter R$ 1.000 todos os meses, porque o cliente não pode não pagar a conta de energia. Ele não tem como não pagar conta de energia. Então, a partir do momento que você fez aquela carteira de clientes, você tem aqueles clientes todos os meses. Ah, Otávio, mas deve ser muito difícil fazer 100 mil clientes, ou 100 clientes no mês. Quando eu entrei nesse negócio, em 2023, era muito difícil. Pra vocês terem noção, para fazer 30 clientes era muito difícil. Primeiro, porque a gente não tinha as estratégias que a gente tem hoje. E hoje a gente tem, de fato, uma estratégia comercial para você cadastrar 50, para você cadastrar 40, 100, 200, até 600 pessoas dentro de um mês. A gente já teve licenciados cadastrando mais de 600 pessoas dentro de um único mês. No mês passado, a gente teve licenciado fazendo mais de 400 clientes dentro de um único mês. Né? Então, isso gerou uma renda absurda imediata para ele e gerou também mais de 4, quase 5 mil reais de renda todos os meses, por um mês de trabalho. Por um mês de trabalho. Né? Porque nós temos uma estratégia hoje chamada de multirão. Né? Alguns de vocês podem até já ter visto aí na sua cidade. Né? O que é o multirão? É um meio de comunicação que a gente faz, onde a gente leva as pessoas para o nosso ponto de cadastro, e as pessoas procuram, querendo cadastrar a conta de luz. Né? Então, é uma estratégia comercial muito forte que a gente tem e que a gente ensina você aqui quando você se torna licenciado, tá bom?
Então, esse é o nosso primeiro produto. O nosso segundo produto que a gente vai falar aqui hoje é a conexão telecom, né? Uma linha de telefone. Então, a gente viu que tem grandes empresas no mercado, Vivo, TIM, Claro, porém, essas grandes empresas, elas não prestam uma boa assistência, né? E a gente viu várias outras empresas explorando esse mercado. Então, a gente viu que havia uma deficiência e que a gente poderia explorar isso também, né? Então, nós temos uma operadora de telefonia, né? Com alguns diferenciais, internet que acumula de um mês para o outro, né? A gente tem uma plataforma 100% digital com atendimento 24 horas por dia, com atendimento em até 1 minuto, né? Então, nenhuma operadora tem isso. Não tem fidelidade, você pode mudar de plano a qualquer momento sem multa, né? Tem um clube de benefício para todos esses clientes, né? E um acompanhamento em tempo real. São alguns diferenciais que a gente tem aqui dentro do nosso negócio. Temos planos competitivos de R$ 54 a R$ 99, né? Dentro dos planos da iGreen, de acordo com a quantidade de gigas. Só que o mais interessante, qual operadora te dá a oportunidade de você testar por 1 mês grátis e depois, se você gostar, você continua? Nenhuma operadora faz isso. E a gente confia tanto no nosso produto que a gente oferece 1 mês grátis para o nosso cliente, para ele testar, e a partir do segundo mês ele paga ali os R$ 54,90 ou o outro plano que ele escolher, tá? Mas você deu 1 mês grátis para ele e a partir daquele segundo mês você começa a ganhar o quê? Os bônus da recorrência. Ou então, se você é uma pessoa mais comercial, esse cliente paga ali no primeiro mês e você fica com os R$ 54,90 da adesão do cliente. Então, a gente tem duas opções aqui para você trazer o cliente. Ele paga no primeiro mês, você fica com R$ 54,90, ou você dá 1 mês grátis e você passa a receber a recorrência na renovação desse cliente todos os meses enquanto ele estiver pagando a conta de telefone, tá bom? Então, essa é a promoção que a gente tem aqui na Telecom, tá bom? Uma outra coisa interessante que a gente tem na Telecom é o Cashback Telecom. O que é isso? Válido ali para portabilidade, né? Você tem um cliente, eu cadastrei o João. O João é meu irmão. Aí o João tem lá na casa dele 2 filhos e tem a esposa. E ele quer indicar os 2 filhos e a esposa porque ele gostou da telefonia. Então, quando o João indica, ele ganha um cashback, ele ganha R$ 3,50 por indicação. Então, suponhamos que ele estava pagando R$ 54,90. 3,50 vezes 3, 9, 10,50. Ele vai pagar, então, R$ 41 na conta dele, né? 40 e poucos reais ali na conta dele. Então, o João, ele pode indicar novos clientes e cada cliente que ele indicar, ele ganha 3,50. Se ele indicar 17 amigos, ele zerou a conta de telefone dele. Então, o João aqui, ele tem a opção de talvez nunca mais precisar pagar a conta de telefone se ele indicar 17 amigos e esses amigos continuarem pagando a conta de telefone. Né? Então, o cashback é isso. Você poder indicar e ganhar com isso. Nenhuma operadora oferece isso também, é um outro diferencial que nós temos. Otávio, legal, gostei da telefonia, quero testar, que é de graça, posso testar como cliente, né? E se você sair dessa apresentação, quiser ser cliente da telefonia, quiser ser cliente da energia, já procura a pessoa que te convidou, porque esse é o nosso principal objetivo, que você entenda que a gente tem diferenciais e que você pode ser cliente. Mas se você for visionário, entender que você pode fazer uma renda extra ou uma nova fonte de renda, esse negócio aqui pode colocar muito dinheiro no seu bolso. E na telefonia, você ganha de 7 a R$ 14 todos os meses que o cliente ele paga a conta de telefone, tá bom? Então, você começa ganhando R$ 7, de acordo com a quantidade de clientes, você pode ganhar até R$ 14 todos os meses, sempre que o cliente pagar a conta de telefone de forma recorrente, tá bom? Além disso, nós já estamos atuando nos Estados Unidos, né? Então, o cliente, a gente tem 2 planos para os Estados Unidos, $44 ou $70, né? O de 44, que é o plano básico, Estados Unidos, Canadá e México, esse cliente consegue usar, né? E o plano global em 180 países, tá? Então, o cliente paga $44 ou $70, que é o preço tradicional ali dos Estados Unidos, tá bom? E você ganha uma comissão, né? De $4,40, né, por uma conexão que você faz Telecom Estados Unidos, né, até $7,48, né? Então a gente está falando em dólares, gente, todos os meses, né? Então $4 aqui vezes 6, 26, R$ 27 mais ou menos, né? Por uma conexão que você fez todos os meses, você vai ganhar em dólar, né? Então, se você conhece alguém nos Estados Unidos, né, já fique atento a isso. A gente vai fazer o lançamento oficial agora dia 5 com os acionistas lá nos Estados Unidos.
Então, se você conhece alguém nos Estados Unidos, já fala com a pessoa que te convidou, que de repente essa pessoa consegue um ingresso para que essa pessoa participe lá em Orlando, né, desse lançamento oficial que a gente vai ter lá também, tá bom? E por fim, nós temos a conexão e expansão, que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje, que é a possibilidade de você não só ser franqueado da iBeam, mas você ser franqueador da iBeam. E aqui eu vou dar um exemplo bem básico. Suponhamos que você tem uma loja da Boticário, né? Você tem uma loja da Boticário e você gosta muito dessa loja, um amigo seu te pergunta sobre a loja, você passa boas referências, só que você vai lá e indica ele para comprar uma loja da Boticário, né? Numa outra cidade, numa outra região. Ele vai lá e adere à franquia da Boticário. Ele paga lá um valor significativo, né, para ter essa franquia, e você simplesmente indicou e não ganhou nada por isso. Então, você é um franqueado da Boticário, da rede Boticário, mas você se indicar outro franqueado, você não ganha nada. Aqui é diferente. Aqui você é franqueado da iBeam, e se você indicar novas franquias, né, se você fizer a expansão de negócio junto com a iBeam, você ganha uma comissão por isso, né, que vai de 300 a 600 reais por novas micro franquias, tá? E você vai entender que isso aqui é muito maior do que esses 300 a 600 reais, tá bom? Então, imagina você abrir ali 10 franquias em um ano. Cada uma dessas franquias gerar ali 100 mil reais em contas, né? Você gera ali 1 milhão de quilowatts, 1 milhão em contas de energia. E isso te gera 10 mil reais de média recorrente. Por quê? Cada franquia que você abrir, além daquele valor que você recebe na adesão, você recebe um valor de 1% de royalty, de participação de lucro. Porque a empresa entende que aquela nova franquia ela só foi possível porque você abriu essa porta. Então, a empresa tira uma parte do lucro, 1% do lucro, né, e reparte com você. Tá? Então, basicamente, eu não tenho muito tempo, como era a minha realidade. Foi essa a minha mentalidade quando eu comecei. Eu falei, ó, eu não tenho muito tempo, mas eu conheço algumas pessoas. Eu posso conhecer novas pessoas que precisam de uma renda extra, precisam de uma nova fonte de renda. Então, essa pessoa, se ela tiver um tempo para desenvolver esse negócio, mesmo que eu não tenha tempo, eu estou abrindo novas franquias, eu vou ganhar uma excelente comissão com isso. Foi essa a minha mentalidade quando eu começo esse negócio, porque eu não tinha tempo para fazê-lo. Mas eu criei esse tempo ao longo dessa jornada e hoje a gente tem uma renda muito superior a essa, beleza? Então, bora lá. Então, além de franqueado, você pode se tornar um franqueador, beleza? Bora lá. Falamos, então, de negócios, né? Então, se vocês entenderam tudo que eu falei aqui, vocês sabem que para vocês, né, fazerem uma gestão de cliente, mandar boleto, cobrar cliente, isso você não precisa fazer. A empresa faz isso, né? A gente tem uma gestão, né, de pessoas e software, né, para poder gerar esses boletos e mandar todos os meses, cobrar, né, ali fazer o controle de tudo. Se você fosse fazer isso por conta, você não gastaria menos de 4 mil mensal. Um material para rede social, uma social media, no mínimo 6 mil reais. Uma franquia só para vender placa. E aqui eu não estou te convidando para vender placa. Você pode vender as placas também e ganhar uma excelente comissão com isso. Mas aqui você está oferecendo um benefício na conta das pessoas e elas vão ter uma economia e você vai ganhar uma comissão com isso todos os meses. A gente está falando de 25 mil reais. Um custo de capacitação mais baratinho, 1.200 reais para a energia. Se você for ter uma franquia de operadora celular, a mais barata hoje, 36 mil reais. Então, somando isso tudo aqui, se você fosse abrir esse negócio do zero, sem nossa expertise, sem a Comerc, a maior comercializadora de energia do país, sem a Vibra, o quinto maior CNPJ do país, que investiram bilhões nesse negócio, né, você estaria começando sozinho, você teria que investir 72 mil reais no mínimo. E aqui a gente poderia cobrar isso tranquilamente. Mas a gente decidiu, né, que o nosso negócio não é de uma grande franquia, né, isolada. O nosso negócio ele é popular. O nosso negócio ele é escalável. Eu não posso ter um custo tão alto, né? Então a gente decidiu que o nosso negócio seria totalmente democrático, né? E se você fosse ter um funcionário aqui, o seu custo já aumentaria 26 mil reais ao ano, né? Com todos os encargos, com salário mínimo. E aqui a gente tem um time completo para poder fazer atendimento do seu cliente. E o nosso investimento, ele não é 72 mil reais, ele é 12 vezes de R$ 197,41. Apenas 12 vezes de R$ 197,41. Isso, gente, não é um almoço que você sai com a família no mês. Qual negócio você pode ter com uma parcela de R$ 200 por mês? Não tem um negócio
sólido, que vai te gerar recorrência, que vai te gerar 5 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil todos os meses, ou muito mais do que isso, com apenas 12 vezes de R$ 197. E depois de um ano, isso cai para 12 vezes de R$ 99, né? Que vai para R$ 1.197. Beleza? Então, com isso, você vai receber treinamento, capacitação. Toda semana a gente tem um treinamento específico de cada produto. Você vai receber crachá, vai receber os chips, vai receber o material de divulgação. Então, você vai ter acesso a toda uma capacitação para que você se torne um profissional, para que você tenha capacidade. Quando eu conheci esse negócio, eu só sabia pegar a conta e pagar. Eu não sabia o que era 1 kW, eu não sabia fazer uma leitura de uma conta. Minha esposa, menos ainda, né? E a gente hoje é líder desse mercado. A gente está entre os 30 maiores líderes do mercado, sem ser desse mercado, sem conhecer de energia até então, né? E hoje a gente saiu de uma dívida de R$ 500 mil para ganhar um cheque acima de R$ 30 mil todos os meses, quase R$ 40 mil todos os meses com esse negócio, porque a gente entendeu que a gente tinha um mercado que estava começando no Brasil, né? Que já acontece esse mercado livre há mais de 30 anos na Europa, há mais de 25 anos nos Estados Unidos, e que está chegando aqui só agora. A gente está bebendo água limpa. E a gente não vai ter outra oportunidade como essa na nossa vida, talvez. Porque oportunidades como essa, elas nascem no Brasil ou no mundo a cada 30, 20 anos. Né? Se você perdeu a oportunidade da telefonia há 30 anos atrás, essa é a sua oportunidade. Você não vai ter outra oportunidade de ter uma grande fonte de renda como essa, né? Novamente, nos próximos 20, 30 anos. Né? Talvez daqui 20, 30 anos você tenha, mas você tem condição de esperar tudo isso de novo? Né? Então, essa foi a pergunta que eu me fiz lá atrás. Então, todas as nossas soluções, elas te dão renda recorrente, né? Com exceção aqui da conexão placas, que ela te paga uma vez 10% sobre o valor do projeto. E nós temos um plano de carreira. E aqui eu estou finalizando, mas essa parte é fundamental. Né? Quanto mais você produz dentro do nosso negócio, mais você ganha. Tá? Então, se você produziu 10 mil em contas, você se torna 100 mil. Você não ganha mais 4%, você ganha 4,2%. Né? Você já tem uma média de ganho de R$ 500. Produziu ali cerca de 50 mil em contas, você já é um gestor, você cresce no plano de carreira. Tem uma média de ganho ali de R$ 2.000 e você ganha uma viagem, que é o iGreen Experience, é a primeira experiência que você tem com a gente. Então você ganha uma viagem para Uberlândia com a ajuda de custo de R$ 1.000, você ganha hospedagem, alimentação, jantar, no translado ali, né? Você vai conhecer a usina, vai conhecer toda a sede, vai ter uma mentoria com o presidente, com toda a família iGreen, né? Então é uma experiência extraordinária. Eu já tive a oportunidade de fazer ela 4 vezes. E toda vez que eu tenho a oportunidade de estar em Uberlândia, eu tento fazer essa experiência, porque você tem, de fato, uma experiência extraordinária. E aqui você tem a oportunidade de conhecer a sede, né? Tudo com tudo pago, então é realmente muito bacana. Fez um pouco mais, você chega ali a 150 mil em contas, uma média de ganho de R$ 5.000, hoje até um pouco mais, 5, 7 mil reais como executivo, e você ganha uma viagem de cruzeiro com tudo pago pela empresa. Então, hoje a empresa já fez 4 cruzeiros, eu já fui para os 3 últimos cruzeiros da empresa, né? A gente está indo para o 4º agora no final do ano, né? E o cruzeiro é uma experiência muito bacana, porque você tem ali um navio gigante com várias atrações, com muitas pessoas, né? Que fazem esse negócio junto com você. No último cruzeiro, ó, que é essa fotinha aqui, ó, a gente teve ali mais de 500 pessoas junto com a gente nesse cruzeiro, e a gente vai fretar um cruzeiro inteiro no final do ano agora, e você pode estar lá com a gente, ainda dá tempo, tá bom? Então você tem essa oportunidade de estar com a gente ali no final do ano. Então eu já tive em 3 cruzeiros junto com a minha esposa, né? O primeiro cruzeiro a gente era namorado, pedi ela em casamento lá nesse cruzeiro, né? No segundo cruzeiro a gente era noivo, e no terceiro cruzeiro, né, a gente ainda é noivo. O próximo agora a gente vai como casado, né? E é uma experiência realmente incrível. São dias extraordinários que você vive ali, com tudo pago pela empresa, né? Então, um cruzeiro desse tem uma média de custo aí de 10 a 12 mil reais, né? Então, é um cruzeiro extraordinário que você tem a oportunidade de fazer aqui pela iGreen, com tudo pago. Fez um pouco mais, você chega ao nível de diretor, né? Como diretor, você já tem uma média ali de 25 mil reais, e você produzindo ali para a empresa cerca de 500 mil reais todos os meses em quilowatts, em contas de energia, e você ganha uma viagem internacional. Até o ano passado era para o Caribe, esse ano a gente está indo em agosto, né, para a neve, né, para o Vale Nevado. Então a gente tem ali viagens internacionais, né, para a América do Sul, América Central, né, através do nível de diretor, com uma média de ganho de 25 mil reais, tá bom? Eu e a Thaline
A gente está indo agora para a nossa primeira viagem de diretor dentro da empresa, agora em agosto, tá bom? E fez um pouco mais, você chega ao nível de acionista, né? 1 milhão de quilowatts produzidos, mais de 50 mil reais em contas, né? Que você ganha todo mês, né? Você, tá, na verdade, tem 1 milhão de quilowatts em contas cadastradas e você ganha mais de 50 mil reais em média de ganho e ganha uma viagem internacional, né? Que a gente chama de viagens espetaculares, né? Viagens extraordinárias. Então, até ano passado, a gente tinha viagem ali para Dubai, e esse ano a gente está indo para os Estados Unidos, né? Conhecer ali os parques, vai passear no maior cruzeiro do mundo, né? Parar nas Bahamas, né? Então, é realmente uma viagem extraordinária ali do acionista, tá? E a gente bateu esse patamar há pouco mais de 50 dias, a gente chegou nesse patamar, né, de acionista, e a gente vai estar nas próximas viagens da iGreen aí, no nível de acionista, com uma bagagem muito bacana, mas muito satisfeitos com tudo que a gente vem fazendo, com uma renda recorrente extraordinária, e é isso que eu quero mostrar para vocês. O negócio, gente, ele não precisa ser fácil. E não é fácil, né? A gente não precisa vender aqui para vocês que é fácil. Ele precisa valer a pena, né? Então, quando eu começo esse negócio, eu estava quebrado com uma dívida de 500 mil por causa da minha hamburgueria que pegou fogo. Hoje, eu tenho uma renda de mais de 40 mil reais. Só nesse D aqui, ó, são mais de 36 mil reais. Hoje eu tenho 3 licenças da iGreen. O meu, o da minha esposa e um outro que eu administro, né, da minha mãe. Então, hoje eu tenho 3 licenças que passam ali dos 40 mil reais, né, quase 45 mil reais em renda todos os meses com esse negócio. Mas por quê? Porque eu decidi começar, ó, lá em julho de 2023, meu primeiro mês produzindo, eu cadastrei 2.900 reais em contas, né? Dá umas 10 contas ali de 300 reais. Só que olha só, dezembro de 2025, pouco mais de 2 anos, né? Peguei o recorte aqui do último ano. Só no mês de dezembro a gente fez mais de 450 mil em contas. Né? Então não precisa ser fácil, precisa valer a pena. Então, às vezes, a gente olha isso aqui no primeiro momento e fala assim, poxa vida, mas é difícil chegar a acionista. Claro que não é fácil. Se fosse fácil qualquer pessoa ganhar 50 mil reais, todo mundo seria milionário. Né? Mas aqui, se você fizer o básico bem feito todos os dias, você vai ganhar 5 mil, você vai ganhar 10 mil, você vai ganhar 20 mil. Otávio, mas tem desafios? Tem desafios. Mas a gente está aqui para resolver os desafios e fazer acontecer. Né? Então, você tem a oportunidade de entrar num negócio que só está começando, né? Num negócio sólido, amparado por Lei 14.300. E você pode chegar, depois de 2 anos, produzindo mais de 68 mil reais em contas pessoais e com seu time comercial produzindo mais de 2 milhões e 600 mil, como a gente já fez. Beleza? Otávio, tem mais patamares? Temos mais patamares, né? Nós lançamos recentemente 2 novos patamares. O acionista 5K, com uma média de 200 mil por mês, e o acionista 12K, com uma média de 500 mil reais por mês. O acionista 5K, ele ganha um carro, né? Um BYD elétrico, tá? Na faixa de 300 mil, e como acionista 12K, você ganha ali um carro elétrico, também uma Porsche Taycan, avaliado em 800 mil reais, tá? Otávio, mas isso é fácil, isso é difícil? Hoje a gente já tem 5 acionistas 5K, esse é o meu próximo objetivo, né? Então a gente já está trabalhando muito forte para isso, e a gente está procurando as pessoas que a gente vai ajudar a chegar a diretor, a acionista, para que a gente bata também o acionista 5K, porque aqui é um negócio de um ajudar o outro, né? Então, quanto mais pessoas eu ajudo nesse negócio, mais eu ganho dinheiro, mais eu estou satisfeito, mais as pessoas estão satisfeitas, né? E eu já mentalizei isso, né? Eu vou bater esse acionista 5K nesse ano, e eu estou procurando essas pessoas que a gente vai ajudar a ganhar 5 mil, 10 mil, 20 mil, para que isso se torne uma realidade também, tá? Então, eu tenho certeza que isso vai se concretizar, né? E eu tenho certeza que algumas pessoas vão sair dessa sala. E olha o que é interessante. Hoje eu já tenho mais de 14 mil clientes espalhados em praticamente todo o Brasil. Então, a gente tem aqui, ó, Minas Gerais, 4.700, Piauí, 4.200, Goiás, 1.900, Bahia, 1.700. Então, assim, estados que eu não estou lá todo dia. Eu já fui nesses estados. Mas hoje, por exemplo, eu estou em Goiás. Né, mas minha equipe está produzindo em Minas, minha equipe está produzindo em Santa Catarina e assim por diante. Então, o negócio ele acontece o tempo todo, porque eu montei um time comercial para isso, e você pode fazer exatamente a mesma coisa. E para a gente fechar, recupere o seu investimento em 10 dias, porque esse é o medo das pessoas. Como que você pode fazer isso de 10 a 30 dias, né? Você pode aproveitar uma promoção da empresa
em 10 dias, montar um time comercial com 2 pessoas e ajudar cada um a cadastrar 5 contas, você recupera os R$ 2.000 investidos, isso é uma promoção da empresa, ou você pode recuperar o investimento com as estratégias comerciais. Né? Você pode cadastrar, por exemplo, 10 mil em contas, né? Isso dá mais ou menos 30 clientes, isso a 4% vai te dar R$ 400 por mês. Se a parcela é 200, ainda sobrou 200 para você, né? Então sobrou mais de 200 para você de renda recorrente todo mês com um mês de trabalho. Né? Ou você pode usar a nossa estratégia comercial do mutirão, que você vai ganhar entre 10, né, mais ou menos R$ 10.000 dentro de um mês, entre 5, 6, 10, algumas pessoas 12, R$ 15.000 dentro do mês, em 30 dias com essa estratégia comercial, né, onde as pessoas te procuram para cadastrar através dessa estratégia comercial que a gente tem do mutirão também. Então, tem 3 formas aqui de você recuperar um investimento e até ter lucro já no primeiro mês. Qual negócio você investe e tem lucro no primeiro mês? Qualquer negócio tradicional você vai investir para ter lucro daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. Até lá você vai investir. Aqui você pode ter lucro no primeiro mês e você investe muito pouco. Né? Então, o nosso negócio ele foi feito, desenhado para você, de fato, ser sócio do nosso negócio. Você não é só um franqueado, você é sócio do nosso negócio. Você fica com parte da renda do nosso negócio. Otávio, mas eu quero começar, mas eu tenho dúvida, né? Será que eu vou dar conta? Nós temos treinamento de segunda a quinta-feira, além do domingo, para você se tornar especialista. Cada dia nós temos um treinamento específico, né? Que você pode treinar, se capacitar e ser um especialista assim como a gente é hoje. E eu quero mostrar para vocês isso aqui. Isso aqui é uma ferramenta nova que a gente lançou, que é o mapa de cidades. Ah, Otávio, mas será que então já não passou o tempo da iGuin? Será que na minha cidade tem muitos clientes? Né? Então, quem for convidado aí, ó, se alguém quiser mandar no chat, manda no chat seu estado e a sua cidade, que eu vou pesquisar aqui se no seu estado, na sua cidade, tem muito cliente. E eu vou provar para você que não tem praticamente nada. Praticamente nada. Então, ó, vou abrir esse mapa aqui, ó, deixa eu clicar no link e mostrar para vocês essa ferramenta que é extraordinária. Isso aqui é um mapa de clientes no Brasil inteiro. No Brasil inteiro tem 101 milhões de instalações segundo a Enel. Né? E nós temos 612 mil clientes. 612 mil clientes. Somos o maior do mercado. O segundo colocado tem cerca de 80 mil clientes. Né? Então, olha a diferença. Nós estamos arrastando esse mercado. E o estado que mais tem clientes é Minas Gerais. Certo? Então, vamos lá em Minas Gerais. Eu vou clicar aqui em Minas Gerais. Ó, olha o que ele vai me mostrar. Em Minas Gerais, nós temos 11 milhões de instalações. Porém, só tem 214 mil clientes. Uma penetração de 1,8%, não tem nem 2% dos clientes em Minas Gerais que possuem o desconto. Né? Sendo que a gente tem uma população, né, de 21 milhões de clientes e 11 milhões de clientes para explorar. Quando eu olho aqui, ó, Belo Horizonte é a cidade que tem 23 mil clientes apenas. Né? Vamos pegar aqui a minha cidade, ó, Montes Claros, ó, 3,2 mil clientes. Se eu achar Montes Claros aqui, gente, ó, 3,2 mil clientes. Eu só tenho 1,47% de penetração. Eu tenho lá mais de 217 mil casas e só tenho 3 mil casas com desconto. Eu tenho mais de 214 mil possibilidades de clientes em Montes Claros. Né? Então, você tem a oportunidade, de fato, de aproveitar esse momento extraordinário. Então, aqui é uma ferramenta para você entender onde eu vou oferecer esse desconto de forma estratégica, né? Com a estratégia do mutirão, por exemplo, que a gente tem, você pode usar essa ferramenta de forma estratégica para ir em cidades vizinhas, em cidades que você vê que tem uma demanda maior. Então, isso aqui é muito bacana e pode fazer muito sentido para você se você vier fazer o negócio junto com a gente, tá bom? E, para encerrar, eu tenho algumas perguntinhas aqui que eu acho que fez muito sentido para mim, eu acho que pode fazer sentido para você também, tá? Então, para a gente encerrar, se você se vê aposentado, né, fazendo o que você faz hoje, o que sobra, né, quando você recebe o seu salário ou a sua renda do que você faz hoje, da sua empresa, o que sobra para você realizar os seus sonhos, né? Você se imagina que ganha exatamente o quanto você merece ganhar? E foram essas as perguntas que eu me fiz quando eu decidi fazer esse negócio. Como você imagina que estará a sua vida daqui a 5 anos se você continuar fazendo as mesmas coisas que você faz hoje? Será que vai ter algo diferente? Você vai estar melhor financeiramente? Depois que você paga todas essas contas, quanto que sobra para você realizar os seus sonhos? Isso foi algo que me fez tomar essa decisão. Porque, na verdade, só sobrava mais boleto
Se você tiver que se afastar do seu trabalho durante 6 meses, como que fica a situação financeira da sua família? Né? Então, em toda a minha realidade, até eu conhecer esse negócio, se eu ficasse 6 meses, eu estava quebrado, né? Minha família estava, né, a ver navios, né, como diz meu pai. Né? E hoje não, eu posso ficar 6 meses parado que eu tenho 40 mil reais de renda recorrente todo mês, porque os meus clientes vão continuar pagando conta de energia, não tem como ele não pagar. Né? Então, esse negócio nosso ele é extraordinário. E Bill Gates fala que a chave do sucesso nos negócios é perceber para onde o mundo está indo e chegar lá primeiro. Nosso negócio só está começando. Eu mostrei para vocês que a gente tem 101 milhões de instalações e a gente só tem 1% do Brasil cadastrado. Nem 1%, né? 0,6%. Né? Então, olha o quanto a gente tem para explorar. E decisões, elas decidem destinos. Né? Se você não tomar a decisão de mudar o rumo da sua vida, de fazer uma renda recorrente, que é o que os maiores bilionários fazem, né? De ter uma nova fonte de renda, de ter uma renda extra, ninguém vai decidir isso por você. Se você não enxergar um caminho, não achar uma oportunidade como essa e agarrar, ninguém vai fazer isso por você, ninguém vai mudar a sua vida por você. É isso que está acontecendo comigo, né? E agora, vou abrir aqui para dúvidas, para perguntas, né? Aqui tá nossas redes sociais, Otávio Neto no Instagram, Otávio Italine no YouTube. A gente fala sobre muitas dicas financeiras ali. Então, se você quiser acompanhar, fique à vontade. E vou abrir aqui para perguntas, né? Para dúvidas, perguntas. Se ficou ali alguma dúvida, alguma pergunta, esse é o momento de vocês perguntarem. Deixa eu fechar aqui a nossa apresentação, encerrar a gravação e vou abrir aqui para perguntas, tá bom?